Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler os últimos versículos do livro de Marcos, né? Espero ainda gravar mais um vídeo depois desse, né? Mas assim, essa vai ser a nossa última leitura, né? Seguindo aqui o cronograma. Capítulo 16, do versículo 15 até o 20, até o último versículo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã. Obrigado por todo o estudo que nós tivemos, Senhor, deste livro. E agora pedimos que o Senhor continue nos iluminando para nós entendermos o que vamos ler, Senhor. Que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui no versículo 14, né, fala que Jesus apareceu, né, a todos, né, de uma vez, censurou a incredulidade deles, né. E aí, a partir do versículo 15, fala o que aconteceu, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então essa é a ordem, né, para evangelização, né, que está nos outros livros também, nos outros evangelhos, né. Aqui foi acrescentado algumas coisas interessantes, né, que não tem, pelo menos que eu lembro, né, não tem nos outros evangelhos, né. Mas vamos por parte aqui, né. Primeira coisa, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a missão, não só daqueles discípulos daquela época, né, dos apóstolos, né, mas de toda a igreja, né. Se nós formos ler nos outros evangelhos, né, por exemplo, no livro de Mateus, né, lá Jesus dá uma promessa, fala: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim dos tempos, né? Esse convosco não seria apenas somente com eles, com aquela geração, né? Mas com todas as gerações da igreja até o fim do mundo, até o fim do tempo, né? Então todos, se a promessa é para todos, né? Mesmo todas as gerações subsequentes, né? Também a promessa, a ordem também é para todos, né? E nós já vimos, né? Um certo vídeo aí que eu falei que essa missão foi cumprida em certo sentido, né? Lá em Colossenses 1:8, se eu não me engano, e versículo 23 também, fala, né? O apóstolo Paulo fala que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu, né? Já tinha sido levado a todo mundo, né? Então, só que era o mundo daquela época, né? E hoje, né, nós temos outra missão de levar o evangelho a todo mundo, né? Já não baseado nessa ordem de Jesus, mas também baseado em Apocalipse capítulo 14, lá fala de um movimento, né, de pregação do evangelho a todo mundo antes da volta de Jesus, né? Seria um dos atos finais, né? Antes da volta de Jesus. Então, temos ainda essa missão, né, de pregar esse evangelho, né? E versículo 16: Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, o batismo é uma faz parte, tipo, no Antigo Testamento existia várias ordenanças, né, que eram cerimônias, né, que deviam serem feitas, né? Cada festa cada festa litúrgica ali, né? A Páscoa, o Pentecostes,
tudo ali devia ser cumprido meticulosamente, né? Tinham os sacrifícios, então eram várias ordenanças, né? E para o cristianismo ficou apenas duas ordenanças. Uma delas é o batismo, a outra é a Santa Ceia. Então o batismo ele ficou no lugar tipo da circuncisão, né? Por exemplo, né? Que era toda pessoa convertida, todo homem, né? Convertido ao judaísmo tinha que se circuncidar, né? E hoje o batismo, né? Ele como que ficou no lugar da circuncisão, né? E só tipo se a pessoa não tiver condições mesmo, né? De ser batizada, né? Por exemplo, aquele homem que estava na cruz, né? E se converteu ali no último momento, pediu, né, pela misericórdia de Deus, né, que perdoasse, que lembrasse dele e tudo mais, né? E Cristo fez a promessa de que ele estaria no paraíso, né? Ele não foi batizado, né? Mas, claro, as circunstâncias não permitiram, né? Mas fora isso, né? Devemos fazer o possível. Mas é claro, a salvação não está nesse rito, né? Nessa cerimônia, né? A salvação está no significado realmente, né? O batismo significa morrer para o mundo, morrer para o pecado, né? E nascer novamente para Deus, né? A palavra batizar significa imergir, né? Pessoal, pelo próprio sentido, né, da palavra, né? Dá para entender que significa um mergulho completo na água, representando que fomos sepultados, né? Ou seja, fomos totalmente, a água nos cobre, mostrando que houve um sepultamento, né, da velha vida, né? Aí você emerge, né? Sai da água, significando uma ressurreição, né? O início de uma nova vida para Deus, né? Então é muito bonito, né? E um símbolo muito apropriado, né? Da conversão, né? O batismo. E agora vem o versículo 17, né? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Então, falar expulsar demônios, né? Falar novas línguas, tranquilo, né? Que nós temos a Bíblia, né? Fala muito sobre esses dons, né? Primeiro explicar que nem todos têm esse dom, né? Não quando fala aqui, acompanharão os que creem, não significa que cada membro, cada pessoa, né? Deve ter esse dom, né? O apóstolo Paulo explica direitinho isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Do 12 até o 14, né? Fala sobre os dons, né? Ali, lá explica direitinho, né? Que nem todos têm o dom de língua, nem todos têm o dom de milagre, de fazer milagres, né? De expulsar demônios, nem todos, né? Mas todos receberam o Espírito Santo, né? E todos têm pelo menos um dom, né? Todos receberam cada dom, né? Os dons, estava lá que o Espírito é o mesmo, mas os dons são diversos, né? Então precisamos todos falar novas línguas, nem todos expulsar demônios, nem a igreja como um todo deve ter esse dom, né? Mas não necessariamente cada membro, né? Cada indivíduo. E o versículo 18, né? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui fala do dom da cura, também outro dom que é tranquilo, né? De falar sobre ele, né? Como eu também falei, nem todos têm o dom, né? Agora essa parte aqui de pegar em serpentes e beber bebida mortífera, né? Isso aí gerou uma confusão, né? Eu lembro, uma vez passou na televisão, né? Uma igreja que fazia coisas estranhas, né? Durante o culto, eles pegavam em serpentes, né? Até se deixavam ser picados, né? Por elas, né? E bebiam também uma substância lá que
que também fazia mal, né? Então, tem gente que leva ao extremo isso que Jesus falou, né? Isso não tem nada a ver, né? O, o que foi falado aqui no versículo 18 é no sentido de proteção, né? Então, naquela época era comum falar aqui primeiro sobre a questão de bebida mortífera, apesar que não fala aqui na Bíblia, né? Não há relato de ninguém bebendo veneno, né? Na Bíblia, né? Mas era comum na época, né? As pessoas matarem seus inimigos com veneno, né? Então, Jesus já falou que se caso acontecesse de alguém tentar envenená-los, né? Não faria mal, não é para eles beberem, né? Não é tipo, temos que lembrar, né? Daquela parte lá de Jesus, quando ele estava sendo tentado, que o inimigo veio, né? E falou, se tu é o filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro. E Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não devemos fazer coisas presunçosas, né? Para mostrar poder, mostrar alguma coisa, né? Isso é questão de necessidade, né? Então, se acontecer essa necessidade, Deus protegeria a igreja. Então, por que esses dons se fizeram necessários, né? Porque a igreja tinha uma missão mundial de pregar o evangelho a todo mundo, né? E como eles fariam isso? Por exemplo, falar novas línguas. Como eles pregariam para o mundo inteiro se eles só sabiam falar aí a língua ali da região, né? Acredito que o aramaico, né? Então, no Pentecostes, né? Quando estava reunido ali muitos judeus, né? De várias partes do mundo, né? Cada um com sua língua materna, né? Lá foi demonstrado, né? A necessidade. Como é que eles iriam pregar para aquela multidão toda, né? Cada um na sua própria língua. Aí quando desceu, né, as línguas de fogo sobre eles ali, né, tá isso lá em Atos capítulo 2, né? E aí lá fala que cada um, vamos ler, acho que dá tempo de ler ainda. Vamos ler esse texto, né? Atos capítulo 2, capítulo 2, versículo, do versículo 1, né, em diante, né, fala sobre isso aí. Versículo 3 fala, apareceu, distribuído entre eles línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual foi a necessidade disso acontecer naquela época, naquele dia, né? Aqui fala, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, versículo 5 em diante, né? Homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se passou possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Então, aí aqui vai continuar o relato, né, mostrando quais as nacionalidades ali presentes, né, que eram muitas, né? E cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, esse foi o milagre, né? Esse foi o dom de língua que Deus fez, né? Então, a necessidade é, fica muito claro no texto, né? Eles precisavam evangelizar as pessoas, só que eles só sabiam falar a língua deles, né? E aí, para poder chegar a todas as pessoas, cada um Deus deu o dom de línguas diferentes, né? Para que falassem, para que cada um ouvisse na sua própria língua, né? Então, esse é o dom de língua, né? E ele se fez muito necessário naquela época, né? E hoje também, esse caso, né? Pode existir ainda, né? Essa necessidade, né? E se caso acontecer, existir essa necessidade, Deus pode fazer, né? Isso acontecer, né? Agora, sobre a questão de pegar em serpente, né? E beber bebida mortal, então temos que entender nesse sentido também, de necessidade, né? Então não havia medicina avançada, né? Então, se alguém fosse picado de serpente, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Não lembro aqui a passagem, mas está no livro de Atos, né? Que uma cobra se agarrou na mão dele, provavelmente mordeu, né? E aí acharam que ele ia morrer, né? Que era uma cobra venenosa, né?
peçonhento, né? Que é a palavra mais certa, né? E não morreu, né? Então, mostrando aí que a proteção de Deus, né? Então, Deus, por exemplo, se fosse depender da medicina, né? Ele morreria, não tinha como, né? Era uma peçonha muito forte, né? Mortal, mas Deus protegeu. Da mesma forma, seria a questão da bebida venenosa, né? Então, é uma questão de proteção, não de presunção, né? E todos os sinais aqui também devemos pensar na questão de necessidade, né? Quando a gente vai lá para 1 Coríntios 12, lá também fala, né? Que é conforme se faz necessário, né? Conforme se faz oportuno, não é tudo de forma aleatória e sem sentido nenhum, né? Então, por exemplo, hoje tem uma questão sobre a questão do dom de línguas, né? Que em muitas igrejas, né, existe, né, um dom de língua um pouco estranho, né, se formos comparar com os que acontecia na Bíblia, né? Porque é uma coisa tipo ninguém entende nada, né? E é uma coisa que acontece ali entre crentes, né? Pessoas que confiam, todas, né? Já aceitaram Jesus, né? Então, quando a gente vai ver na Bíblia, né? Os momentos em que acontece derramado o dom de línguas é um momento de pregação, em que os crentes estão pregando para os não crentes, né? E aí, geralmente, a conversão ali, né? E então a ideia é comunicar o evangelho em uma outra língua, em um outro idioma, né? Essa é a ideia. Aí o apóstolo Paulo até falou, né? Explicou lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Que lá na igreja de Corinto eles estavam querendo colocar em prática esse dom, né? Só que o apóstolo Paulo falou que o jeito que ele estava fazendo era desnecessário e estava causando até mesmo irreverência, né? Porque desnecessário por quê? Porque todos ali sabiam falar a mesma língua. Porque introduzir uma outra língua diferente no culto, né? Isso vocês podem confirmar lá em 1 Coríntios capítulo 14, tá bom? Eu não vou ler aqui, porque já tá ficando longo o vídeo, mas eu vou dizer a referência direitinho para vocês poderem ler, né? Então, 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 6 em diante, tá? Aí lá vai falar sobre isso aí, sobre o dom de línguas, né? Que estava sendo usado de forma imprópria na igreja de Corinto, né? Aí ele até falou, né, que se não era necessário, era desnecessário, mas se alguém quisesse insistir em usar, que seguisse as regrinhas que ele deu lá, né? Que se fosse uma pessoa de cada vez, haja quem interprete, senão melhor ficar calado. Então, uma pessoa de cada vez e que haja intérprete, né? E que não fosse mais do que 3 pessoas falando, né? Mesmo sendo de cada vez, né? Um de cada vez e com intérprete, que não passasse de 3 pessoas, né? Então, mostrando que é mais importante que haja ordem no culto, né? Ele fala, né? Porque nosso Deus é um Deus de ordem, né? Não de confusão, né? Então leiam esse texto aí que lá vai falar sobre essa questão, né? Então, tudo tem um significado, tudo tem uma necessidade. Então, a necessidade foi de Deus dar o dom de línguas, esses outros dons, foi essa, né? Proteção para os perigos e poder para a evangelização, né? Agora vamos falar com o versículo 19 e 20. E de fato, no caso, voltando para Marcos, né? 16, versículo 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Então, da mesma forma, né? Imbuídos por esse mesmo Espírito e poder, que nós também possamos fazer a nossa parte, né? Pregando, né? O Evangelho. E com certeza Deus vai confirmar, né?
a sua palavra. Principalmente que seja confirmada no nosso coração, né? Que nós possamos ser transformados por esse Espírito, por esse poder que acompanha a pregação da palavra de Deus. Amém? Espero gravar ainda mais um vídeo, né? Para nós falarmos um pouquinho mais do livro como um todo, né? E então, a gente está tendo mais um encontro ainda antes de nós finalizarmos. Vamos orar. Obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por esse livro maravilhoso que o Senhor nos permitiu ler, estudar e aprender muitas coisas. Nos ajuda, Senhor, a cumprir essa missão, Pai, que o Senhor deu a toda a igreja. Que possamos falar do Teu amor, não ter medo, não ter vergonha. E se necessitarmos, Pai, nos ajuda, Pai, com esses dons que o Senhor prometeu. E fica conosco, nos abençoa, nos ensina, nos mantenha cada dia estudando a Tua palavra, Pai, que continuemos esse hábito de estudar a Tua palavra todos os dias e assim aprendermos mais de Ti e mantermos comunhão contigo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.